debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais tímido que nunca mostrou, mais firme que nunca mostrou. Jorge Magalhães. Agora são exatamente 6h43. A partir de agora, aqui no programa Hora da Verdade, a entrevista com o diretor executivo do Grupo VCA, Normand Oliveira, meu caro Edíamo Alcântara. Jorge Magalhães. A Hora da Verdade. Entrevista. Agora são 6h43. Meu caro Normand Oliveira, bom dia, Normand. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Mega. Inicialmente, queremos agradecer a presença de Normand aqui nos estúdios da Mega FM. Normand está aqui no Jornal do Dia, edição de hoje, desse final de semana. Ônibus da VCA estão no pátio do terreno no bairro Siqueira Campos. A empresa não pagou empréstimo bancário e Justiça mandou recolher ônibus em Aracaju e Salvador para execução da dívida. Justiça retira ônibus da VCA de circulação e provoca o caos. Ao todo, 44 ônibus foram apreendidos em Aracaju e outros 22 em Salvador. Transporte coletivo ficou com a frota reduzida. O que verdadeiramente aconteceu, de acordo com o que está a matéria, vocês estão enfrentando o problema também de pagamento e por isso os ônibus foram apreendidos. As explicações, fica à vontade, Normand. Jorge, olha, o sistema de transporte do estado de Sergipe, tanto o urbano, quanto o metropolitano, quanto o intermunicipal, passa por uma seríssima crise. Isso vem se arrastando há anos, né? E todas as empresas do setor de transporte passam por seríssimas dificuldades. Foi noticiado essa semana, por exemplo, que a Copertause, né, com seríssimas dificuldades, está inclusive ameaçando fazer uma paralisação essa semana. O sistema de Aracaju tem penalizado as empresas há anos, há mais de 10 anos que as empresas lutam com dificuldade e está se chegando a um ponto impraticável de operação. Todas as empresas, não existe nenhuma empresa no momento aqui em Aracaju que esteja com suas operações absolutamente normais, né? Em função de coisas, em função do próprio sistema de integração, que é penalizado demais, em função das tarifas absolutamente achatadas. Jorge, não foi dado tarifa o ano passado. Então você veja o seguinte... A tarifa foi zero, né? A tarifa foi zero. Olha. Então o que é que acontece? Se faz política com coisa séria. Transporte é coisa séria. Transporte não pode ser tratado, né, como um instrumento político. É o que estava acontecendo aqui em Aracaju e isso vem se arrastando, penalizando as empresas de transporte, que vem sacrificando e trabalhando permanentemente no vermelho e chega a um ponto que estoura. O fato efetivamente aconteceu, os veículos foram apreendidos, mas logo no sábado, a doutora Georlise e o doutor Nelson, eles tomaram a providência juntamente com os empresários, tanto da VCA quanto das outras empresas, e passamos todo sábado trabalhando e no sábado terminamos a noite, já com a definição, a população não sofrerá com a apreensão desses ônibus, porque toda a frota reserva todas as empresas entrarão em operação, já entraram em operação hoje e consequentemente a população não sofrerá continuidade do sistema de transporte. Isso. Então o senhor está atribuindo, como diretor executivo da VCA, que o problema está acontecendo devido à tarifa, que foi a tarifa zero, feita pelo prefeito Edivaldo Nogueira, que usou politicamente o sistema, é isso, doutor Normand? Não tenha dúvida disso, mas não foi só essa tarifa não, a tarifa já vem defasada há 10 anos. Né? Vem cumulativamente, as empresas cumulativamente começando a tomar prejuízo e afunilou neste momento. Nós sabemos que a nova administração está preocupada com isso e contratou informação contratou a equipe de Jaime Lerner para fazer uma reformulação no sistema de transporte em Aracaju.
né? E esperamos que essa reformulação venha rapidamente, né? E que pelo menos nesse momento as autoridades se sensibilizem e façam um reajuste dessa tarifa de imediato. Se faz um discurso de que penaliza o trabalhador é penalizado. Na realidade, hoje, o trabalhador não teve aumento de tarifa, mas o aumento para ele existiu. Ele desconta do salário base dele 6% para o Vale Transporte, o que representa nessa tarifa de hoje, do salário mínimo, 36% do valor da passagem. Quem foi que foi beneficiado não tendo tarifa? Quem foi beneficiado foi o empresário, não foi o trabalhador. O trabalhador porque o desconto do trabalhador continua, né? Continua. 6% do salário aumentou. Não houve redução no desconto. Não houve, não. E é 6% sobre o salário base. Então, a tarifa não aumentou, mas para o trabalhador aumentou. Porque ele ganha um salário menor e continuou descontando 6% do salário maior. Ou seja, diminuiu a contribuição do empresário. Existe um movimento aí, que foi até ouvido pelas autoridades, não pague passagem. Não pague passagem. Se não pague passagem, a gente podia abrir um movimento, não pague supermercado, não pague feira, não pague nada, não pague água, não pague energia. Não pague combustível. Agora, você, em tudo na vida, o sistema de transporte, como qualquer outra coisa, tem custo, tem preço. Às vezes, os ônibus estão ruins, estão com a qualidade ruim. Bom, tem ônibus de 300 mil reais, tem ônibus de 1 milhão de reais. Se quiser para botar ônibus de 1 milhão de reais, tem que tirar o dinheiro da tarifa. Não tem de outra coisa, né? Então, a crise é muito profunda, extremamente profunda, e esperamos que as autoridades tomem as providências o mais rápido possível, senão, efetivamente, poderá o sistema entrar em colapso. Qual a previsão da empresa VCA para resolver esse problema? Tem dinheiro em caixa? Vai poder resolver? Qual a previsão? Como é que fica? Porque reduzido o número de ônibus, diminui também o faturamento, né? Mas olha, deixa eu lhe dizer, nós fomos pegos de surpresa, porque efetivamente havia um atraso no pagamento das prestações desses ônibus, mas nós estávamos em plena negociação com o banco, né? Inclusive, nós já entramos na justiça no próprio sábado, mostrando aos juízes que nós estamos negociando com o banco, em uma plena negociação. Tem proposta por escrito do banco, tem proposta nossa. Então, esta medida não caberia neste momento, já que a gente estava negociando um alongamento dessa dívida com o banco. E aí, fomos pegos de surpresa no sábado, né, com a chegada da justiça e a apreensão dos ônibus. Imediatamente, a SMTT, através da doutora Georlise e doutor Nelson, começaram a tomar as providências, reunir todo o grupo de empresário, e passamos o dia todo tomando as providências. Já no sábado à noite, já sabíamos que a população não seria penalizada. Né? Esses ônibus foram adquiridos quando? Esses ônibus são modelo 2009 e 2010. 2009 e 2010. Nós estamos em 2013, não é isso? 2013. 2013, então há 2 anos que a empresa vinha tentando pagar e não estava conseguindo. A empresa pagou parte. Em determinado momento, né, com o afunilamento da crise, a empresa efetivamente suspendeu. E o afunilamento da crise foi justamente essa tarifa zero. Isso foi a derrocada final, né? Isso foi a derrocada final. O chamado, como diz na gíria popular, o tiro de misericórdia. Não tenha dúvida disso. Estamos com o Dr. Normão Oliveira, que é o diretor executivo do Grupo VCA, dando informações e responsabilizando parte dessa crise a política que foi empregada pelo ex-prefeito Edivaldo Nogueira com tarifa zero. Mas já há um movimento também para que haja um reajuste. Como é que está a nova negociação entre os empresários e a atual administração em Aracaju, Normando? Olha, os empresários até entendem que a nova administração tem pouco tempo, né, para tomar determinado tipo de decisão. E a decisão, efetivamente, de aumento de tarifa é uma decisão que politicamente, infelizmente, repercute mal. Mas existe promessa, né, e está sendo analisada todas as planilhas que foram apresentadas pelo CETRANSP, né, a secretária Georlise e ao diretor da SNTT, doutor Nelson, e nós tínhamos uma expectativa que esse reajuste de tarifa sairia antes do carnaval. Ela não saiu e estamos, né? Aumentou a crise. Aumentou a crise, naturalmente.
Essa tarifa já era para ter saído. Isso. Doutor Normando, só um minutinho, eu tenho já a secretária Georlise pela linha telefônica, mas antes, pedindo só um minutinho a secretária, eu atendo 2 ouvintes. Eu tenho Aragão e Marta. Bom dia, Aragão. Aragão do Bugio. Bom dia, Aragão. Bom dia, Aragão. Bom dia, ouvinte da Hora da Verdade. George, a comunidade do Bugio sofre com esses ônibus. Eu não sei o que está acontecendo. Olha, nós na capital de Aracaju, eu tenho visitado outras capitais, a gente está no último lugar. Porque essa linha circular, DCA, George, olha, um pau de arara em um caminhão é melhor do que esses ônibus. E outra coisa, são poucos ônibus, é 1h30 que essa comunidade sofre, tanto essa comunidade do Bugio, Jardim Centenário, Parque São Carlos, a gente sofre com essa linha. Porque não é brincadeira não. Cadê o novo prefeito? Cadê a licitação dos ônibus? Que a gente participou várias vezes de plenárias, seminários, e a gente não vê acontecer nada. Será que cada empresa é dono de uma linha e o povo de Aracaju tem que sofrer, então nós da comunidade tem que sofrer? Aí quando, olha, nós estamos já com um movimento, líder comunitário dessa região, já está com um movimento de surgir outra nova linha de taxa de lotação. Porque o do Bugio não suporta, certo? São vários taxas que não suporta, e de outro bairro aqui dessa região vai surgir outra nova linha de taxa de lotação. Por quê, Jorge? Porque a gente não tem transporte. Os transportes é muito pedenga, né? Essa linha, Augusto para Bugio, é a pior linha que tem. Tem hora, Jorge, que a gente fica esperando 1 hora, tem hora que passa 3 ônibus ao mesmo tempo. E ninguém toma providência. Sabe o que acontece, Jorge? Porque os donos das empresas são os donos das linhas. Enquanto o prefeito de Aracaju, esse prefeito que está aí, não tomar posição de criar licitação de ônibus, a gente vai sofrer mais. Como é que vocês querem aumento se não tem um ônibus digno, se não tem um novo transporte de ônibus para os passageiros? Aí reclama quando surge a lei de lotação, reclama quando surge o transporte alternativo, aí agora fica todo mundo indignado. Pode se preparar, estou lhe dizendo, aqui está falando aquela presidente da Câmara do Bugio, se vocês não regularizar a questão do transporte nessa área, vai surgir uma nova linha de taxa de lotação. E a gente vai pro pau e vai pra briga, porque a gente quer o transporte para nossa comunidade. Um abraço, Jorge. Ok, muito obrigado, Aragão, do Bugio, trazendo também a sua indignação com o sistema de transporte. Ele está pedindo que haja logo a licitação do transporte aqui na nossa capital. Marta, bom dia, Marta. Bom dia, Marta. Bom dia, Marta. Cumprimento aqui no programa a doutora Georlise, secretária, para falar a respeito dessa situação. Como o sistema irá funcionar com menos 44 ônibus? E a tarifa com preço reduzido está levando o caos das empresas. A prefeitura terá sensibilidade para resolver o problema? Doutora Georlise, aqui George Magalhães. Bom dia, secretária. Bom dia, George. Bom dia a todos. Veja, desde que assumiu a prefeitura de Aracaju, o prefeito João Alves tem pedido a todo o secretariado sensibilidade para resolver todos os problemas que se apresentam, não especificamente o problema de ônibus, do transporte coletivo, mas todos os problemas que se apresentam e que incomodam a população sergipana. Importante dizer ao Aragão que o prefeito assumiu tem 1 mês e pouco, né? O carnaval estava aí, uma série de problemas para que ele tivesse que resolver e que o prefeito não é mágico, né? É preciso um líder comunitário ter equilíbrio, ter bom senso, e eu sei que o Aragão tem, para entender, principalmente quem lidera uma comunidade, ou pelo menos se identifica como líder de uma comunidade, tem que ter equilíbrio e bom senso. Eu diria que o primeiro passo para o Aragão tentar resolver o problema da comunidade do Bugio, que deve realmente sofrer muito com a questão do transporte coletivo, é procurar a intervenção nos órgãos que efetivamente estão aí para tentar resolver o problema, que é junto à SMTT, junto à Secretaria de Defesa Social. É assim que se deve tentar resolver os problemas. Nós vivemos em um país que é democrático, mas é democrático exatamente porque nós respeitamos os limites da lei e devemos fazer assim, todos nós. Então, dentro do limite da legalidade, dentro do limite ao respeito ao Estado Democrático de Direito, nós devemos conversar, devemos dialogar,
principalmente os líderes ou quem se identifica como tal. Então eu queria pedir essa questão desse equilíbrio, desse bom senso. E o prefeito João Alves assumiu, repito, há 1 mês e 18 dias mais precisamente. Aliás, 1 mês e 17 dias mais precisamente. E se deparou, claro, e ele sabia que ia se deparar, com a questão do transporte público, como tantas outras questões. E não nos furtamos de enfrentar a questão. O problema, George, é que, assim, entendemos que as empresas estão reclamando da questão da tarifa. Agora, sempre tive um diálogo muito franco com todos os donos, com todos os empresários, com todos os gerentes de empresa. Em nenhum momento foi dito que nós discutiríamos isso antes do período do carnaval. Em nenhum momento em minha fala foi dito isso. Por quê? Porque o que eu disse foi que eu iria me debruçar nos dados que me eram apresentados, para que a partir daí, né, nós pudéssemos discutir claramente com a população, dizer, olha, vai ter aumento por isso, isso e isso, ou não vai ter aumento, e dizer aos donos das empresas por isso, isso e isso. E é o que estamos fazendo, e já pedi 2 estudos aos técnicos, isso já está sendo apresentado, e levarei para o prefeito. Porque para levar para o prefeito, eu preciso levar os dados concretos, os dados técnicos. Inclusive falei com o senhor Amâncio, do CETRANSP, né, do sindicato, que se dispôs, inclusive, a apresentar. Eu disse, olha, depois que os dados dos técnicos da SMTT me forem passados, eu me disponho a ouvir os técnicos das empresas e do sindicato, para que a gente possa muito claramente discutir essa questão. O que eu disse e repito até hoje é que essa questão do transporte público precisa ser discutido com clareza, e a sociedade tem que entender com clareza o que está acontecendo, o que acontece com o sistema de transporte. Quanto à licitação que o senhor Aragão falou, Aracaju clama por essa licitação de transporte. Isso eu sei e isso todos nós sabemos. Entretanto, há uma questão judicial que envolve a licitação, que foi deflagrada na outra gestão, no final ou no meio, enfim, eu não sei exatamente o período, mas demandas judiciais ocorreram que, de alguma forma, paralisaram a licitação. Nós estamos esperando todos o estudo e decisão dessas demandas judiciais, para que aí sim a prefeitura possa, enfim, tomar um posicionamento acerca da licitação. Então é isso. Em relação aos problemas que ocorreram no último sábado, imediatamente determinei uma reunião do superintendente Nelson Felipe com as empresas, para que houvesse uma solução e que não fosse mais prejudicado ainda a sociedade, que é o nosso foco. É o nosso foco e deve ser o foco das empresas. Então é isso que está acontecendo. A SMTT está se posicionando com muita clareza. Todos os empresários sabem o meu posicionamento, o posicionamento da Secretaria de Defesa Social, da SMTT. A gente tem dialogado com clareza. Tenho tentado agir com bom senso, com equilíbrio. Obviamente, devo me confundir em algum momento das minhas decisões. Pela minha condição de ser humano, posso me confundir, devo me confundir, mas tenho me colocado à disposição, inclusive de rever posicionamentos que em algum momento possam ser equivocados. E acho que, assim, com o diálogo, né, com respeito às regras estabelecidas por lei, nós podemos avançar e adiantar. Eu só quero que as pessoas percebam que nós só estamos na prefeitura há menos de 2 meses. E nós não somos mágicos e não conseguimos, infelizmente, dar conta de resolver os problemas que afligem a população de um momento para outro. Não nos furtamos a fazê-lo, mas infelizmente não conseguimos ainda. Né? Mas estamos dispostos a dialogar e a conversar. São 7 horas mais 2 minutos. Doutora Georlise,
alguma previsão, né? Por exemplo, eu disse há poucos instantes, e o próprio Dr. Norman Oliveira está aqui no programa explicando a situação, dizendo que a tarifa zero prejudicou, né? Que aumentou ainda a crise, e já há um movimento para que as pessoas não paguem passagem, aí o município, né, teria que subsidiar o valor da tarifa, e eu acredito que o município não terá condições. Sou um operário da comunicação, sei que o aumento da tarifa prejudique muito o cidadão que precisa do sistema, mas ninguém pode estar usando o sistema sem pagar. Seria demagogia da minha parte defender uma situação como essa. Estaria sendo demagogo, querendo jogar para a plateia, e isso não farei nunca. Agora, o aumento da tarifa, qual a perspectiva para que realmente o sistema venha a funcionar sem estar no vermelho, como disse aqui doutor Norman? Qual a perspectiva, doutora Jorlice? Veja, a partir dos dados que os técnicos devem me apresentar essa semana, né, e assim, muito claramente eles devem me apresentar essa semana isso. Se houver a comprovação técnica de que, de fato, as empresas operam no vermelho, ora, é sabido, George, que nós vivemos num país que as empresas, elas não são voluntárias, elas vivem do lucro, né? Elas precisam viver desse lucro. E seria também hipocrisia minha ou demagogia, como mesmo você disse, achar que as empresas têm que operar no vermelho e ter um trabalho, né, de voluntariado, de disposição de atender a sociedade. O que a gente não pode ter é um capitalismo selvagem, né? Um capitalismo que só vise o lucro pelo lucro. Isso é que a gente não pode ter. Há que haver o equilíbrio. E é nesse equilíbrio, e é para que haja esse equilíbrio, que a SMTT deve entrar. Se for realmente diagnosticado a partir dos estudos que há um prejuízo na tabela, nós teremos que dar o aumento, né, o aumento que seja o justo para as empresas e para o cidadão. É esse equilíbrio que a SMTT tem que buscar, né? Obviamente, ninguém quer que as empresas operem no vermelho e ninguém quer que as empresas venham à falência. Até porque, se isso fosse verdade, né, o prejuízo seria para o cidadão, que não teria uma empresa de ônibus funcionando. Então não é isso que nós queremos. E já conversamos com o próprio doutor Norman Oliveira, e ele bem sabe o posicionamento da Secretaria de Defesa Social. Porque o posicionamento que eu estou trazendo para o rádio aqui é o mesmo posicionamento que eu tenho internamente. Ninguém quer que as empresas quebrem, nós só queremos buscar o equilíbrio, o bom senso e trabalhar de modo racional. Nem o lucro absurdo, né? Mas também o prejuízo não. Então você não tenha dúvida, esse é o posicionamento, já pedi o estudo o mais rápido que fosse possível, deve estar sendo entregue a mim essa semana, e essa semana mesmo eu já devo estar passando para o prefeito, que é quem vai, em última análise, né, decidir, né? Mas eu vou levar, e disse às empresas, e repito aqui, que vou levar para o prefeito um posicionamento claro. Prefeito, olha, eu acho que deve ter o aumento por conta disso e disso, está aqui a tabela, ou não deve ter por isso e isso. Algumas pessoas, inclusive, já até me aconselharam, não, Jorlice, você não precisa tomar posicionamento, isso é o prefeito, deixa que o prefeito tome. Eu acho que isso é omissão, né? A gente tem que ter a honestidade de dizer às pessoas o que a gente pensa, ainda que isso nos faça pagar um preço mais alto, né? Ainda que as pessoas não entendam, mas você tem que ter posicionamento. Então eu vou levar para o prefeito um posicionamento, seja favorável ao aumento ou seja não favorável. E é preciso assumir isso para a população. Então você não tenha dúvida que essa semana a gente vai deliberar acerca do problema. Agora, deixar claro que assim, os problemas que estão atingindo hoje as empresas de ônibus não foram consequências dessa gestão. São consequências e são descasos de anos, né? Seja das empresas, seja do próprio sistema, seja da própria prefeitura. Agora, a prefeitura, a gestão pública, ela não é impessoal. E por não ser impessoal,
né? Aliás, ela é impessoal. E por ser impessoal, né, corrigindo, ela é impessoal. A administração pública, ela é impessoal. E por ser impessoal, é que nós tem que encontrar uma solução, né? O problema e vamos tentar resolver. Mesmo não sendo nós, né, da atual gestão que demos causa, mas pela impessoalidade que deve reger a administração pública, nós assumimos com tranquilidade o problema, que não fomos nós que demos causa, e tentar buscar a solução e tentar, junto com as empresas, junto com a sociedade, buscar um sistema de transporte público, de transporte coletivo, que de fato seja respeitoso para a sociedade e que tenha lucro, sim, para o empresário, que é assim que deve ser. Isso. Atenção, são 7h15. Secretário diz que a Prefeitura Municipal de Aracaju não pode pagar o piso salarial do magistério. Já estamos também aqui nos estúdios com a presença do secretário Nilson Lima, que vai falar sobre essa declaração. O piso dos professores de Aracaju, a Prefeitura não poderá pagar. Nilson Lima responde já aqui no programa Hora da Verdade. Volto com a doutora Georlise e os diretor executivo do Grupo VCA, Norman Oliveira. Norman, fica à vontade. Bom dia, doutora Georlise. Bom dia. Eu só queria colocar, doutora, que eu fiz a ressalva anteriormente, né, de que o problema do sistema de transporte vem se arrastando há mais de 10 anos, e fiz também a ressalva da dedicação que a senhora está tendo, e doutor Nelson, com o problema de transporte aqui em Aracaju, e disse também que os empresários entendem, né, que não houve tempo suficiente para que a equipe da senhora, a equipe do prefeito João Alves Filho, possa realmente ajustar o sistema de transporte de Aracaju. Nós temos muito que agradecer à senhora e ao doutor Nelson, a compreensão que está tendo, né, a delicadeza que está tendo, a maneira que a senhora está tratando com um problema tão gravíssimo, doutora Georlise. Isso. Doutora Georlise. Veja, eu não ouvi a entrevista do Dr. Norman, mas na verdade a minha fala foi bom que ratificou a fala do Dr. Norman. É exatamente isso. É o compromisso de que nós possamos oferecer para Aracaju um sistema, Jorge, de transporte que atenda a todos. Eu disse às empresas, e repito, o próprio Dr. Norman está aí, pode afirmar, que a gente, na verdade, não precisa estar como opositores, um do lado, o outro do outro, né? O que a prefeitura quer é que a sociedade tenha um transporte coletivo bom e que atenda. O que as empresas querem é fazer isso também, porque isso significa um lucro e estabilidade das empresas. Então nós vamos ter, sim, todo respeito ao problema, estamos tendo, e as empresas podem ter certeza que essa semana nós já teremos um posicionamento, né, acerca dessa questão, e levaremos para o prefeito, que terá o seu posicionamento. Então, é isso, a secretaria tem se posicionado diante de todas as questões, no sentido de dialogarmos, né, de conhecer o problema e, a partir daí, buscar a solução. Você falava da questão de não pagar. Eu, inclusive, disse a um movimento que nós conversamos e recebemos e temos o maior respeito a todas as manifestações, mas nesse momento, não entrou sequer em discussão essa questão do não pagamento. Não é isso que estava nesse momento em discussão, até porque isso demanda um outro estudo e uma outra questão. O que nós estamos estudando agora é o aumento da tarifa, sem nos descuidar de outros fatores que afligem a população e quem usa o transporte coletivo, como a questão dos abrigos, da iluminação, da segurança dos abrigos, uma série de outras questões que nós, paralelamente ao estudo do aumento de tarifa, estamos realizando. Né? Um estudo sobre abrigos, um estudo sobre a iluminação, sobre a segurança desse abrigo, sobre os terminais. É uma série de questões que nós temos que estar estudando, trabalhando, para tentar melhorar de alguma forma o sistema em Aracaju.
É essa questão que nos foi posta, e nós, com dedicação, tenho certeza, todos os aracajuanos, todos os empresários, doutor Norman, que tem conversado mais de perto conosco, tenho certeza que sim, dedicação, empenho da equipe, isso não vai faltar. E respeito a todos, à sociedade e aos empresários e a todos, até porque os empresários estão inseridos dentro da sociedade. A gente não entende que está de um lado a sociedade e do outro os empresários. Não. Nós todos, a lógica é que todos nós fazemos parte, né, do mesmo sistema. Tá, dentro desse grande grupo, estamos nós, gestores, está a sociedade que é usuária do transporte e estão as empresas. E dentro desse grande problema, nós vamos conversar, dialogar e tentar buscar o melhor e a solução. É isso, né, e que nós temos para colocar, Jorge. Ok. A situação da redução de 44 ônibus no sistema, esse problema já foi devidamente solucionado, doutora Georlise? Veja, eu ouvi uma entrevista hoje dizendo que houve espera no sistema ontem por conta disso. Eu acho que é um pouco de equívoco e, na verdade, a gente acaba atribuindo as esperas, que, pela leitura que eu já fiz, elas sempre ocorreram, infelizmente, né, atribuindo isso aos 44 ônibus. Diante do problema que se apresentou, no sábado, imediatamente eu determinei ao superintendente que reunisse as empresas de ônibus e os gestores da SMTT, né, que todos se reunissem para tentar buscar o caminho para a solução. Infelizmente eu passei mal no sábado e não pude estar, porque eu queria, inclusive, estar junto na solução, na busca da solução. Mas me foi dito pelo superintendente Nelson Felipe e pelo doutor Arivaldo Barreto, que me representou nessa reunião, que a solução já tinha sido encontrada por todos, não foi uma solução encontrada pela SMTT. Importante dizer que nós estamos buscando a solução em conjunto e dialogando, né? E foi encontrada, e ficamos de nos reunir amanhã para fazer uma nova avaliação, se porventura a solução encontrada não atendesse às demandas que se apresentaram de sábado para hoje. Né? Amanhã vamos fazer uma nova reavaliação, e há pouco eu liguei para a SMTT, aliás, para o superintendente e para a gestora que cuida da área, e me foi informado que as coisas estavam andando dentro da normalidade que era possível, né? Mas assim, nós estamos vigilantes e estamos atentos, e amanhã será feita uma nova reavaliação para que, após a análise do funcionamento de sábado até hoje, né, nós possamos tomar novas medidas ou entender que as medidas adotadas foram suficientes. É isso, George, em relação ao problema apresentado no sábado. Ok, secretária, secretária, muito obrigado, viu, pela atenção ao nosso trabalho, viu? Desejo um bom dia para a senhora e todos que fazem o sistema de transporte da capital. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a você, obrigada a todos, obrigado, doutor Norman. Um abraço para o colega Nilson, que você disse que está aí no sistema, e para o Major Paiva, que participou conosco aí, uma pessoa brilhante, um grande profissional da nossa brilhante Polícia Militar. Bom dia a todos. Isso, muito obrigado, doutora Georlise, dando explicações a respeito da diminuição da frota, 44 ônibus. As explicações já estão sendo dadas aqui por Norman Oliveira, que é o diretor executivo da VCA, a respeito dessa situação. Doutor Norman, espero que agora, para resolver o problema definitivamente, Norman. Não, veja bem, nós vamos esta semana dar uma solução definitiva em relação
a volta dessa frota ou a substituição dessa frota, não tenha dúvida nenhuma. Mas no sábado e no domingo o transporte não teve nenhuma solução de continuidade, não teve nenhum problema, porque a frota já é reduzida normalmente, tanto no sábado quanto no domingo. No domingo só roda 50% da frota, o estabelecido pela própria CMTT, né? E hoje, como a doutora Georlise disse, eu já tinha dito, já no sábado todas as providências foram tomadas para que o buraco, vamos dizer assim, causado pela falta desses ônibus, eles pudessem ser cobertos com a frota reserva das outras empresas e da própria VCA. Certo. Então, o senhor ainda não tem previsão de quando esses ônibus voltarão a circular? A nossa expectativa é que esses ônibus que foram apreendidos possam voltar até quarta-feira. Até quarta-feira. Essa é a nossa expectativa. Então, a questão da tarifa zero foi um problema que afetou mais. Ajudou a aprofundar. Vem isso sempre se aprofundando, porque as tarifas vinham sendo dadas, inclusive, não aquilo que era necessário para as empresas operarem normalmente. E aí foram somando defasagens, e aí culminou efetivamente com a tarifa zero. Nós temos problema também, por exemplo, vou aproveitar essa oportunidade e fazer um apelo ao governo do estado. A tarifa metropolitana e a tarifa intermunicipal tem 7 anos que não é reajustado. 7 anos. Você pode acreditar numa coisa dessa? 7 anos sem haver um reajuste de tarifa. Você tem uma passagem Aracaju-Laranjeiras por 2,10. A prefeitura foi tarifa zero ano passado. E o Estado há 7 anos. Edivaldo usou politicamente, na sua visão, foi normal? Não, só pode ter sido, né? Só pode ter sido. Não tem outra explicação. Pronto, são 7h26. Nós estamos pela linha telefônica Normand Oliveira, pelo 3215-4070, pela Mega, pela Luandê, pela Tropical, pela Xingó, pela Baísa M, Cidade da Estância, pela Grande Rio FM, Cidade de Penedo, que atinge todo o Baixo São Francisco, também pela Eldorado FM de Lagarto, Princesa da Serra Itabaiana, com o ex-prefeito Edivaldo Nogueira. E já está aqui também nos estúdios o secretário de Finanças, Nilson Lima, que vai falar sobre dívidas deixadas pela administração anterior aqui no programa Hora da Verdade. Em crise, sistema de transporte e a justiça apreendendo 66 ônibus da VCA. O diretor executivo, Normand Oliveira, diz que a tarifa zero, política que foi adotada por Edivaldo Nogueira no passado, ajudou a aumentar a crise. Meu caro Edivaldo Nogueira, bom dia. Bom dia, George, bom dia, ouvintes da Mega. Acho estranho esse tipo de declaração, obviamente. Cada um diz o que quer, né? Mas todo mundo viu, os dados foram apresentados, a tarifa que nós não concedemos reajuste o ano passado, ou seja, a tarifa zero, foi decorrente de uma análise criteriosa da SMTT, de estudos, mostrando que daria para que a tarifa ficasse sem ser reajustada naquele período. Então, foi feito a partir de dados técnicos, nós mostramos aí, tive no seu programa, tive nos diversos programas da época, então não vejo, inclusive os próprios empresários perceberam, aceitaram, né? Não teve nenhum fato naquela época foi levantado que fosse uma motivação política. Um ano depois, alguém vir dizer, né, que é uma motivação política, acredito que é um desconhecimento, mesmo porque o ano passado Normand não participava, não era diretor das empresas de transporte coletivo como ele é hoje. Então, acho que ele não conhece os dados. Se for o caso, eu mando para ele, como mandei para todos os órgãos, como foi discutido na SMTT. Né? Foi uma decisão meramente técnica. A passagem estava de tal maneira estabelecida, os aumentos de combustível, tudo aquilo ali foi devidamente colocado na planilha e foi visto que não necessitaria de um reajuste de tarifa, vamos dizer assim, naquele ano. Então, foi feito de maneira técnica, de maneira correta. Então, esse ano aí é outra discussão, que é a discussão que a SMTT, as empresas devem ter com a atual administração. Então, não adianta querer levantar a leve do passado para tentar justificar as questões do presente. O presente deve ser enfrentado da maneira que achar mais conveniente, que for melhor. Então, eu penso que essa afirmação ela não coaduna, né? A nossa
atitude do ano passado foi uma atitude correta, do ponto de vista técnico, e não teve nenhuma conotação política. Eu não era candidato. Né? Se eu fosse candidato, eu podia até ter dito, não, ele fez uma tarifa para fazer questões políticas. Eu não era candidato. Né? Não fui candidato, já tinha sido reeleito, não podia ser candidato. Né? Veja que coisa, a tarifa foi colocada em janeiro, né, do ano passado. Janeiro, fevereiro, que é quando se dá o reajuste da tarifa em Aracaju, todos os anos. Né? Então, como é que não tinha nem eleição ainda em voga? Não tinha candidato na rua. Na eleição em janeiro de 2012, no ano passado, só tinha uma candidatura anunciada, que era a do Dr. João Alves. Não tinha ainda candidatura. A gente não tinha nem candidato. Então, como é que pode ter sido politicamente? Não foi politicamente, foi tecnicamente. O fato de termos analisado, inclusive a empresa que fez todo o projeto da licitação do transporte coletivo, a empresa que fez todo o projeto do novo estudo, que inclusive está lá no Ministério da Cidade, e nós conseguimos deixar um projeto de 108 milhões de reais, que inclusive o doutor João está dando continuidade e está lutando para aprovar, para liberar os recursos, vai lutar, eu tenho certeza disso, que eu estive lá com o doutor João em Brasília, no Ministério das Cidades, apresentando o projeto, junto com técnicos, né, da minha administração, foi o ano passado, em dezembro, e com a presença, inclusive, do atual prefeito João Alves, que foi para Brasília comigo. Nós fomos lá para o Ministério da Cidade lutar por esse projeto. Então, foi essa mesma empresa que fez um projeto que atua, que faz o novo traçado do transporte coletivo, né, que é com BRS, as linhas, os corredores exclusivos de transporte, o terminal do mercado, o estacionamento, que deixei os projetos dos estacionamentos, né, mais de 1.200 vagas de estacionamento. Esse projeto que está alçado em 108 milhões e que já foi pré-aprovado no Ministério da Cidade, essa mesma empresa que fez esse projeto, essa mesma empresa que fez a licitação do transporte coletivo, que já está toda pronta, só falta abrir os envelopes, que não abriu ainda porque foi uma decisão judicial. Tudo isso que deixei aí pronto foi a mesma empresa que fez os cálculos a partir de um estudo, e que a SMTT incorporou os cálculos de que não havia necessidade da tarifa ano passado. Então, não tem nada de política, não foi nada politicamente, não foi nada de campanha eleitoral, mesmo porque, como eu disse já e vou repetir, foi em janeiro de 2012. Né? Faz um ano. E em janeiro de 2012 não tinha eleição. Tinha eleição? Não. Os candidatos foram para a rua a partir de junho. Então não tinha nada de campanha eleitoral. A gente nem sabia quem era o candidato. Então como era que ia tomar uma medida eleitoreira se não sabia nem quem era o candidato? Então não tem nada disso. A medida foi técnica. Os problemas que cada um tenha, justifique de maneira correta. Né? Essa história de ficar tentando responsabilizar os outros por questões que às vezes não se consegue resolver, isso não dá certo. Né? Cada um tem que assumir o seu papel e o seu trabalho na história. Né? Então essa é a questão que eu quero deixar claro. E obviamente cabe à atual administração resolver o problema da tarifa. Eu estou esperando para ver o que é que vai acontecer. Né? Como cidadão, como político, né? Como ex-prefeito. Agora, é uma decisão da atual administração na qual eu não tenho nenhuma responsabilidade nem nenhum envolvimento. E não quero, né, a prioristicamente, ficar falando, né? Nem porque quero, adotei como atitude só falar se for provocado, mas não quero ainda fazer juízo de valor da atual administração, mesmo porque só tem 2 meses, né? Precisa de tempo para poder se envolver com os problemas da prefeitura e tomar as atitudes que devem ser tomadas. Então, eu quero apenas dizer que o gesto de ter congelado a tarifa, de ter dado tarifa zero, não foi um gesto político, foi um gesto técnico que baseado em dados e em questões objetivas. São 7h34. Estamos entrevistando o ex-prefeito Edivaldo Nogueira, respondendo o que disse aqui Norman Oliveira, como diretor executivo da VCA, informando que a tarifa zero prejudicou o sistema. E por isso, essa apreensão dos ônibus pela Justiça, 44 ônibus aqui em Aracaju, mais 22 em Salvador, no total de 66 ônibus
que foram apreendidos pela Justiça. Mercearia do Bairro, conveniência e mais qualidade para a sua vida. Rua Dr. Augusto César Leite, 48, Grajeru, próximo ao CCPA. Norman, Edivaldo Nogueira discorda da sua defesa. Veja, Sim. Jorge. Pode falar, prefeito. Mas veja, eu dei minha opinião, eu não quero proceder a um debate, mesmo porque eu não sabia que você tinha me convidado para um debate. Não é um debate, prefeito, eu só peço ao senhor, eu não vou fazer debate, não é o meu interesse fazer debate. Né? Prefeito, eu só peço ao senhor, eu tenho outra pergunta. Eu apenas dei minha opinião. Certo. Né, que você me perguntou. Certo. Então eu estou aqui. Ô prefeito, Edivaldo Nogueira. Em fazer debate, mesmo porque, por exemplo, você diz agora que os ônibus foram apreendidos em Salvador. Em Salvador teve tarifa zero? É a pergunta que está sendo feita por Edivaldo Nogueira. Então veja. Edivaldo, prefeito, meu caro prefeito está me ouvindo, veja bem, é que eu tenho outro assunto com o Edivaldo Nogueira, e aproveitando a oportunidade, Norman veio aqui dar explicações como diretor executivo da BCA sobre a apreensão desses ônibus aqui e em Salvador. Então eu vou concluir com o Norman e vou pedir para que o senhor continue pela linha de telefone. Se o senhor quiser emitir alguma opinião no que Norman irá dizer agora, tudo bem, se não, pode ficar tranquilo. Quero estabelecer, não quero estabelecer com o senhor nenhum tipo de discussão que venha a ser uma discussão que não traga uma boa situação para o senhor e para o Norman. Não é esse o problema não, Gil. É que é um problema de uma empresa privada. Eu não tenho como ter dados. Mas ele culpa o sistema. Não, o sistema não tem nada a ver, eu já expliquei, já dei minha Pronto, é só sobre isso. Eu vou concluir com o Norman, que ele está aqui desde cedo, porque o secretário Nilson Lima está aqui também para falar de uma questão do magistério, e eu quero concluir também com o ex-prefeito Edivaldo Nogueira. Eu peço compreensão, senhor, por favor. É que eu tenho uma reunião, Gil. Se você quiser, Jorge, eu posso marcar um dia para eu ir. Edivaldo, me aguarda aí, por favor, 3 minutos. Marcar para... Edivaldo, que você quiser, Edivaldo, é que eu estou aqui entrando em uma reunião. Pronto, Edivaldo, 3 minutos só, 3 minutos só, pode ser? Pode, claro. Pronto. Norman, alguma coisa rapidinho? Não, eu também não vou polemizar com esse prefeito, mas ele tem tanta consciência que a tarifa não podia ser zero, que para minimizar a situação da tarifa zero, ele reduziu em 2% o ISS das empresas de transporte. E ele reduziu isso para dar prêmio, para as empresas ganhar mais? Não. Ele reduziu porque era tão profundo a disparidade que ele percebeu isso e, em contrapartida, ele reduziu 2% no ISS. Foi isso que aconteceu. Eu concluo já com o Norman. Meu caro Edivaldo Nogueira, podemos agendar... Sim. Oi, não, é claro, veja, o que mostra que não teve nenhum prejuízo para as empresas. As empresas não tiveram prejuízo com a tarifa zero, nem foi atitude política. Inclusive, isso foi feito em vários lugares. Tem lugares que, depois que Aracaju fez, estão estudando fazer a mesma coisa, como é o caso de Belo Horizonte, como é o caso... No Ceará, inclusive, já tinha sido feito. O pioneiro em fazer essa medida foi a Prefeitura de Fortaleza. Depois foi Aracaju, que estabeleceu uma tarifa, não dá aumento de tarifa, porque a tarifa estava com possibilidade de fazer isso, e além disso, diminuiu o ISS. E, de fato, por isso que mostra que não foi política e que não deu prejuízo às empresas. Não foi para minimizar, não. Foi para equilibrar e para mostrar que para não dar prejuízo. Então, não é justificável, né, esse fato, né? Não é plausível. E todo mundo sabe que o problema de cada empresa tem seus problemas. O problema da apreensão, por que as outras empresas também não apreenderam os nomes das outras empresas? Né? Se fosse o sistema como um todo, não era uma única empresa que dava problema. Né? Eram todas. Se fosse o problema da tarifa, era o sistema todo que estava em colapso. Né? Por que a Halley, a Tropical, as outras, sei lá, as empresas outras não tiveram problemas? Esse caso aí é um caso separado, que eu acho que devia separar, né? E que cada um devia cuidar no sentido de resolver a questão e não tentar colocar de maneira generalizada a questão. Né? O sistema está organizado e a tarifa até o ano passado era justa. Esse ano é uma questão a ser discutida
entre a administração atual e a futura administração, né? Entre a administração atual e os empresários do transporte coletivo. Então, não adianta querer responsabilizar, né, uma posição da administração que tem 1 ano atrás por um problema atual que está existindo com uma única empresa. Então é essa situação. Meu caro Edivaldo Nogueira, para a gente concluir, eu gostaria de já fazer o convite, se não tiver nenhuma questão aí de compromisso na agenda, para amanhã, Edivaldo, vir aqui ao programa. É possível? Pronto, tá marcado. Estarei aí. Qual é a hora que você quer que eu esteja? 6h30 aqui no estúdio. Pronto, 6h30 estarei aí. Pronto. Para discutir, para participar do seu programa com muita alegria, com muita satisfação. Lhe peço paciência, porque eu já tinha marcado aqui. Eu estou entrando, estou chegando, tem umas pessoas me esperando, que eu marquei uma reunião. Obviamente eu estou voltando depois de férias e já tinha marcado para agora de manhã uma reunião que vai durar aí até umas 10, 11 horas da manhã. E eu estou agora correndo, né? Depois das férias tem que correr para fazer as coisas que ficaram para serem feitas. Mas amanhã estarei aí no seu programa com a maior alegria, o maior prazer e a maior satisfação. Ok. Né? Edivaldo Nogueira, só concluindo, concorda ou discorda com os números que foram apresentados pelo secretário Nilson Lima em relação a dívidas deixadas pela gestão de Edivaldo Nogueira? Amanhã eu lhe mostro tudo. Amanhã responde. Amanhã eu lhe levo pega o relatório de gestão fiscal publicado pela própria Prefeitura de Aracaju no dia 30 de janeiro, que você vai ver o resultado do que eu deixei. Está lá, agora não tem mais, o relatório foi publicado, então o relatório de estudo, né, de estudo. Então amanhã... e quem assinou esse relatório? O prefeito João Alves, o secretário Nilson Lima, o contador da Prefeitura Ricardo e o diretor financeiro Rocha. Está assinado... O Diário Oficial do dia 30 de janeiro. O que consta no relatório não é o que publicou Nilson Lima, é isso, Edivaldo? Hein? O que consta no relatório não é o que está informando Nilson Lima na imprensa? Eu não sei, o que informou não. É só pegar o relatório. Amanhã levarei o relatório para você ver e discutiremos o relatório com a minha presença aí no seu programa. Pronto, 6h30 amanhã. Um abraço. Ok, muito obrigado, ex-prefeito Edivaldo Nogueira, aqui no programa Hora da Verdade. Meu caro Norman Oliveira, e já conto com a presença do secretário Nilson Lima aqui no programa. Norman, muito obrigado pela participação. Vamos torcer que a VCA saia aí, né, dessa situação complicada, não é isso, Norman? Com certeza nós vamos sair. Jorge, eu é que agradeço em nome das empresas, né, e por ter tido essa oportunidade de prestar esses